declaração de Karl-Heinz Rummenigge, que nem é nova, ou pelo menos ele disse algo muito parecido antes, circulando pelas redes sociais nos últimos dias e sendo usada como resposta a algumas críticas à Copa do Mundo de Clubes. Ele diz que entende a frustração dos jogadores com um calendário cada vez maior, mas que os jogadores e seus agentes tiveram um papel nesse inchaço ao pedir salários maiores, porque obrigam os clubes a buscar mais receitas e, portanto, mais jogos. Rummenigge é um bom interlocutor para expressar essa opinião, não apenas porque tem autoridade para comentar o mercado de transferências, com décadas de experiência como executivo do Bayern de Munique e passagem pela presidência da Associação dos Clubes Europeus, mas também porque o seu clube é um dos mais cuidadosos com dinheiro entre as principais potências europeias. Mas isso não quer dizer que ele está certo. Eu aceitaria muito mais esse argumento se eu percebesse que os clubes estão se esforçando para serem o mais eficientes possíveis com o dinheiro que eles já têm. Não é exatamente o caso, nem mesmo no Bayern, que, por exemplo, contratou um zagueiro por 65 milhões de euros e o vendeu por 45 milhões 2 anos depois, e parece que toda janela contrata mais um zagueiro. Tem clubes muito piores. Sim, eu tô olhando para você, Chelsea. Mas não dá para expandir o calendário para sempre, apenas para financiar a indústria paralela que virou o mercado de transferências, com incessantes rumores e interesses, e sondagens, reportagens exclusivas que viram Here We Go, e depois Here We Go Confirmed, e depois Here We Go Official, e toda a contratação agora tem 8 etapas, e nenhuma torcida parece satisfeita com seu time sem a dose de endorfina de um Twitter em inglês mal redigido. O futebol de vez em quando trabalha com a noção de que você não pode simplesmente optar por não contratar jogadores. A gente vê isso no Brasil o tempo todo. Clubes imensamente endividados que continuam trazendo reforços como se fosse uma compulsão. É a mesma lógica por trás das justificativas de Florentino Pérez para criar a Superliga. Esses caras pensam em todas as soluções possíveis, menos tentar, talvez, quem sabe, só para variar, reduzir os gastos. Mais uma vez, eu alivio para Rummenigge, um dos poucos dirigentes relevantes, a pelo menos mencionar a ideia de um teto salarial. Parte da inflação é sempre inescapável. Se o arroz ficar mais caro, você terá que pagar mais pelo arroz, porque você não pode simplesmente parar de comer arroz. A menos que você não goste de arroz, aí você pode parar de comer arroz. Mas não precisa aceitar o que o jogador ou o agente está pedindo todas as vezes. Existe negociação e existe um basta, que os clubes de futebol deveriam exercer com muito mais frequência. Se nós estamos brincando em um sistema capitalista, deveria haver um reajuste quando a demanda salarial não é comportada pelo mercado, e não 2 rodadas extras na primeira fase da Champions League. E existem outras maneiras de aumentar receitas se for realmente necessário, sem criar mais jogos. Porque uma criança consegue sentar na mesa com executivos de televisão e falar: nós tínhamos 50 partidas e vocês pagavam 10, agora nós temos 60, rola pagar 12? Todas as outras fontes de renda, patrocínio, bilheteria, comercial estão maximizadas? Ou será que não geraria um interesse maior se em vez de muitos jogos, os clubes entregassem jogos melhores? O futebol nunca esteve tão ameaçado por outras fontes de entretenimento. 90 minutos desafiam a capacidade de atenção que as pessoas têm hoje em dia, e se o jogo estiver chato, a qualquer instante você pode ligar a melhor série de todos os tempos, ou seu filme favorito, ou embarcar na abundância de estímulos das redes sociais. Os dirigentes estão cientes desse problema. Muitos já o discutiram em público. E a solução é, adivinha, cada vez mais jogos. De novo, é a lógica por trás tanto da Superliga quanto do novo formato da Champions League. A hipótese é que multiplicar jogos entre camisas ou marcas importantes e jogadores ou marcas famosos torna as competições mais interessantes e atrai mais público. Eu gostaria de tentar outra. Podemos explorar o valor da escassez? Não tem nada como um jogo de futebol que realmente vale alguma coisa. Palpável, urgente, vida ou morte. E não precisa o calendário inteiro ser assim. Mas a banalização de jogos entre gigantes porque eles acontecem o tempo todo é um risco real. Se você enxugar o calendário, primeiro, os jogadores estarão mais descansados física e mentalmente, e por um raciocínio lógico simples, terão mais chances de atuar melhor. Mas principalmente, cada vez que Bayern de Munique enfrentar o Barcelona ou Real Madrid jogar com o Liverpool, será um grande acontecimento. Todo mundo vai parar para ver. Ou você acha que a Globo realmente interromperia sua programação para canoagem slalom categoria K1 1000 metros se rolasse todos os anos em vez de uma vez a cada 4 anos? Existem trabalhos mais difíceis e menos recompensados, mas a moralidade dos salários dos jogadores não é relevante nesse momento. Eles não podem só escolher não ficar cansados, exaustos mentalmente com uma temporada que não termina. A questão não é se merecem quebrar o joelho porque ganham bastante dinheiro ou quem se importa com estrelas milionárias. É o quanto um calendário excessivo afeta o jogo e a indústria como um todo. Por exemplo, Rodri, vencedor da Bola de Ouro de 2024 e que vinha uma maratona de 2 anos em que conquistou a tríplice coroa com o Manchester City e portanto fez quase todas as partidas possíveis do calendário europeu de clubes e a Liga das Nações e a Eurocopa com a Espanha e portanto fez quase todas as partidas possíveis do calendário europeu de seleções, articulou exatamente esse argumento 10 dias antes de sofrer uma ruptura nos ligamentos do joelho que o tirou de praticamente toda a última temporada.
A Copa do Mundo de Clubes gerou semanas de excelente futebol, mais democrático do que muitos, inclusive eu, imaginavam, engajando torcidas diferentes do mundo inteiro, não apenas como meros participantes, à espera dos europeus pisarem no acelerador. Isso é um grande mérito. Ela é sem dúvida a melhor de todas as ideias recentes. Caso você não se lembre, Champions League maior, Liga das Nações maior, Copa do Mundo maior, Copa do Mundo a cada 2 anos, o que felizmente nunca aconteceu, mas a Copa do Mundo de Clubes não existe em um vácuo. Ela precisa ser inserida no contexto de que os organizadores do futebol estão sendo imensamente responsáveis com a saúde física e mental dos jogadores para aparentemente compensar o quanto são irresponsáveis com as contas. Por isso que, embora dizer que abrir mão de férias para jogar algo que você é obrigado, como se a participação nas outras competições fosse voluntária, seja uma declaração tosca, Rafinha no fundo tem razão. Embora chamar a Copa do Mundo de Clubes de a pior ideia que já implementaram no futebol seja um tremendo exagero, com certeza não foi pior do que contratar o Arthur. Jürgen Klopp no fundo tem razão. E pelo menos ele não é seletivo. Como técnico do Liverpool, reclamou de tudo que existe nesse mundão. Da Liga das Nações ao horário das rodadas da Premier League, da expansão da Champions League aos replays da Copa da Inglaterra. A Copa do Mundo de Clubes parece ser uma ótima competição, um grande acerto da FIFA. E o calendário do futebol não pode ser alongado indiscriminadamente para sempre, sem nenhuma contrapartida, sem nunca abrir mão de outras datas. Porque é ruim para o jogo, em campo e fora dele, e uma hora simplesmente vai quebrar todos os jogadores. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Se você quiser mais conteúdo do meio campo, nós temos uma newsletter, com edição exclusiva para assinantes na terça-feira e outra gratuita, aberta para todo mundo, na sexta-feira. Esse canal também tem um clube de membros que concede acesso à newsletter exclusiva a partir do plano centenário, além de outros benefícios, como um grupo de WhatsApp para bater papo sobre futebol. Falando em bater papo sobre futebol, nós gravamos um podcast 2 vezes por semana, com lives às 19h30 de segunda-feira e às 14h de sexta-feira. E depois, ele aparece no seu agregador favorito. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, contar com seus amigos. Tudo isso ajuda bastante.